Fala galera, beleza? Seguinte, esse vídeo eu tô gravando porque eu acho importante, eu quero dar um recado muito importante para vocês que estão começando na área de inteligência artificial. É um vídeo que eu gostaria de ter visto quando eu comecei os meus estudos e eu quero compartilhar com vocês porque eu tô vendo poucas pessoas na internet falarem sobre isso. Meu nome é Tarek, eu sou cientista de dados, sou especializado em Deep Learning, Machine Learning e NLP, que é processamento de linguagem natural. E uma ideia com esse vídeo é te ajudar aí, tu que tá querendo dar os primeiros passos em IA, ainda não sabe muita coisa, tá vendo um monte de termo na internet, um monte de gente falando que tu tem que aprender IA, não sabe muito bem o que é cada coisa, não sabe por onde começar, não sabe o que que é Machine Learning, não sabe o que isso tem a ver com Deep Learning, o que o ChatGPT tem a ver nessa história, o que que é ciência de dados. Então, o que eu quero com esse vídeo? Eu quero te explicar o que que é cada uma dessas coisas, como é que elas estão relacionadas, porque eu acho que tendo isso bem claro na cabeça de vocês, vocês vão conseguir aprender de uma forma muito mais rápida, porque cada coisa que vocês vão aprender, você sabe o que que ela é nesse todo, assim. Então, acho que primeiro de tudo tem que organizar. Não adianta ir direto, vou estudar Deep Learning. Tem que saber aonde que aquilo está inserido, sabe? Bom, esse é o primeiro vídeo do canal, então podem ficar no canal aí, porque depois eu vou fazer muitos vídeos mais específicos, assim, sobre esse assunto. E é isso aí. Então, basicamente, o que que é, assim, ó, dentro da área da ciência da computação, existe uma grande área chamada área da ciência de dados. O que que é ciência de dados? É a área que aplica muitas técnicas, literalmente ciência, em cima de grandes conjuntos de dados, com o objetivo de aprender alguma coisa com aqueles dados. Tirar insights, tirar informações para tomar decisões. Então, existem muitas técnicas que dá para aplicar em cima dos dados. Por exemplo, tem uma área dentro da ciência de dados chamada visualização de dados, que vai te permitir visualizar os dados através de gráficos, através de dashboards, soluções interativas que tu pode mexer nos dados, várias maneiras diferentes de tu visualizar os dados, porque dependendo de como tu escolhe visualizar, tu consegue ter insights muito mais rápidos e muito melhores do que de algumas outras formas. Tem a área estatística dentro da ciência de dados, que aplica muita matemática para tomar decisões em cima de dados, para entender, entender um pouco mais, de uma forma simplificada, o que são aqueles dados e fazer análises muito aprofundadas também. E também existe uma área chamada inteligência artificial, que é uma área que vem crescendo bastante aí, principalmente com os últimos avanços em capacidade computacional nos últimos anos. Inteligência artificial é uma área da ciência de dados que busca aplicar algoritmos, códigos, técnicas em cima de dados para que esse programa simule um humano abordando aqueles dados e consiga entender os dados, detectar padrões, tomar decisões, só que de uma forma muito mais rápida, muito mais inteligente e que consiga processar um volume de dados que os humanos jamais conseguiriam processar. Então isso é IA. Então IA não é mágica, não tem mágica nenhuma, é só muita conta matemática em cima de grandes conjuntos de dados em que ela segue um algoritmo, que é um passo a passo de como abordar um problema, assim. Então isso aqui é uma IA, tá? A questão é que com uma grande capacidade computacional e com um grande volume de dados e com jeito certo matematicamente de abordar esses dados, tu consegue coisas incríveis, que é o que a gente está vendo no nosso dia a dia aí, desde ChatGPT, gerador de imagem, enfim, muitas coisas. Dentro da área de inteligência artificial, existe uma área chamada Machine Learning. O que é Machine Learning? Machine Learning são algoritmos, sequências de contas matemáticas que vai permitir aplicar em cima desses dados que vai permitir tomar decisões, extrair informações, extrair insights. Existem alguns algoritmos, por exemplo, de machine learning. Vocês vão começar a ver, vocês vão ver muito isso nos estudos de vocês, regressão linear, regressão logística, clustering. O que são essas coisas? São algoritmos que vão te ajudar a prever o valor de alguma coisa, a classificar. Eu quero saber sei lá, se essa pessoa tem essa doença ou não. Vou poder olhar para aqueles dados e formar grupos de dados parecidos para analisar o que está acontecendo ali. Então, as empresas hoje já estão usando muitas técnicas de machine learning há muito tempo. Por exemplo, as empresas de e-mail aí usam machine learning para detectar para ti se um e-mail que tu recebeu é spam ou não é. Dá para usar técnicas de regressão linear para prever o valor de evasão. Uma empresa pode usar regressão linear para prever quantas unidades de tal produto vai vender.
de acordo com todo o histórico que já existe, ou seja, dados que já existem. Ahn, Enfim, a Netflix usa machine learning para sugerir um próximo filme para ti, uma próxima série, baseado no teu comportamento dentro da Netflix. O Spotify para te recomendar uma música. Então não cansa de gente ver exemplos do nosso dia a dia aí de empresas usando machine learning. Só que machine learning é, de certa forma, limitado. Apesar de ser mágico, tem um limite. Ela não funciona muito bem para grandes capacidades, grandes volumes de dados. Ela funciona muito bem para dados até um certo volume e dados, de alguma forma, que a gente vai chamar dados mais lineares, dados que estão mais facilmente relacionados, existe mais uma situação de causa e consequência naqueles dados e conseguir dados do mesmo tipo, assim, né? Ela não é muito boa para processar ao mesmo tempo som, com imagem, com texto. Então, dá para fazer coisas incríveis, mas ela tem as suas limitações. E daí, dentro de Machine Learning, tem uma outra área chamada Deep Learning, que aí sim, Deep Learning é uma área que permite processar imensos volumes de dados de uma maneira muito mais rápida, processa dados não estruturados, processa dados de multimodais, dados, som, imagem, texto, pode processar tudo ao mesmo tempo, conseguem detectar muito bem padrões não lineares, que é, enfim, dados que tu olha e parece que não existe relação nenhuma entre elas, mas se tu analisar muitos dados daquele tipo, pode ser que tu encontre padrões sim, e é isso que Deep Learning faz muito bem, assim. Mas, então, o que é Deep Learning? Diferentemente desses algoritmos de Machine Learning que eu mencionei, regressão linear, regressão logística, clustering e tudo mais, ela usa uma outra estrutura, um outro algoritmo, que é uma coisa chamada redes neurais. Então, sempre que tu vê a palavra redes neurais, saiba que isso é uma área, é uma técnica dentro de Deep Learning. Redes neurais, basicamente, é uma estrutura de código que tenta simular o cérebro humano, simular os neurônios passando informações um para o outro. Então, isso aqui é uma rede neural. Então, são neurônios artificiais, neurônios matemáticos, em que divididos em várias camadas de neurônios, que o dado entra ali, ele é processado por todos os neurônios e fica indo e voltando, e esses neurônios estão sendo ajustados, ou seja, treinados, para ficar cada vez melhores em processar aquele tipo de dado ali que tu está treinando eles. E então, essas redes neurais, existem vários tipos de redes neurais. Tem redes neurais muito boas para fazer previsões de números, por exemplo, as redes LSTM, tem as redes boas em gerar imagens adversariais, tem uma rede chamada Transformers, que é muito boa em processar texto, entender linguagem natural, ela é muito boa em prever qual é a próxima palavra para gerar texto, para classificar se aquela frase ela é uma frase, por exemplo, fazer análise de sentimentos, se uma frase é positiva, se é negativa. Ela é boa em resumir grandes tópicos, grandes textos. E, por exemplo, é a rede neural Transformers, lá dentro de Deep Learning, que permitiu um ChatGPT existir, por exemplo. Então, o ChatGPT é apenas um produto dentro de uma área específica lá dentro de Deep Learning. Então, existem vários outros produtos. Só que o ChatGPT acabou sendo mais mainstream, mais aí acessível a todo mundo, assim. O primeiro grande produto, assim, que chamou atenção para a IA, né? Mas então é importante deixar claro, o ChatGPT é isso, é um produto ali de uma rede neural dentro de Deep Learning, entendeu? Então é isso, na verdade o objetivo com esse vídeo era esclarecer um pouco melhor para vocês o que é cada uma dessas coisas, assim quando vocês verem um curso de determinada área, vocês podem saber o que exatamente vocês estão estudando, a que aquilo ali pertence, qual é a vantagem daquilo ali comparado a outra coisa. Então é isso, nos próximos dias eu vou falar muito mais detalhes sobre, enfim, vídeos que vocês podem ver para aprender, cursos que vocês podem comprar, como de fato começar a botar a mão na massa, porque é uma área que tem que botar a mão na massa, tem que fazer, não adianta só olhar vídeo, tem que abrir ali o teu VS Code, o teu Google Colab, o teu Jupyter, escrever código. Por mais simples que seja, tem que escrever. E a linguagem é Python, mas depois eu vou fazer um vídeo explicando exatamente como é que vocês podem começar a aprender Python. Mas a linguagem para a área de dados, para a área de ciência de dados, inteligência artificial, é Python. E se é a tua primeira linguagem de programação, é uma linguagem que vai ser muito fácil para você aprender. Ela é bem intuitiva, ela tem uma sintaxe muito boa, tem uma boa curva de aprendizagem. Mas enfim, a ideia desse vídeo é isso, é só te explicar como é que essas coisas estão relacionadas para que tu saiba o que tu está estudando, o que tu vai começar a estudar. Mas fica no canal aqui, a gente vai falar sobre muitos mais detalhes da área de IA
tá? Esse foi o primeiro vídeo e contem comigo.